Fala pessoal, Guilherme Berenguer aqui. Eu resolvi abrir esse espaço para a gente fazer bate-papo sobre fé, família, empreendedorismo, vida nos Estados Unidos, vida internacional, falar sobre estilo de vida, sobre empreender em casal. E hoje eu tenho aqui uma amiga querida do coração, Aline Zamora, seja bem-vinda. Que honra! Obrigada, amigo. Queridona! É uma querida! Que bom! Obrigada. Imagina, Obrigada pelo é um convite. prazer. A gente sempre multiplica nossas ideias, né? Amém. Ó, gente, a Aline é uma amiga querida, a gente sempre fala sobre vários tópicos e a gente pode começar, Aline, falando sobre... Você também é uma mulher criativa, empreendedora, empreende com seu marido, que a gente ama. Amém. Então fala um pouco dessa jornada, assim, quais são os pontos e contrapontos da esposa que empreende com o marido? Depois que você consegue entender essa engrenagem, vira um blessing, sabe? Vira uma honra estar trabalhando realmente com o marido. Quando você consegue entender qual que é o superpower de um e do outro, você consegue ter essa dinâmica familiar, mais os negócios juntos, passa a ser um prazer. Eu acho que como, eu posso colocar isso como uma oportunidade que você tem de conviver ainda mais com o teu parceiro de vida, né? Eu acho que tem os desafios. No começo não foi fácil, não foi uma coisa fácil, mas depois que a gente engrenou e se conheceu e entendeu como dividir o negócio, o casamento ficou melhor, a nossa vida ficou melhor, porque não tinha mais assim, ele tirava férias, mas o meu calendário não batia com o dele, então era sempre um estresse a mais assim para fazer as férias funcionar, ou o momento de família funcionar. Hoje não, hoje a engrenagem tá junto ali, sabe? A gente tá no mesmo passo. Mas antes da engrenagem, de você entender essa engrenagem, me dá uma ideia pra gente aqui do que eram você falou, era difícil. O que é, na prática, esse difícil antes de você compreender? Bom, eu sempre tive espírito empreendedor, né? E o Carlos é médico. Então, são dois perfis muito diferentes de personalidade. E então eu cobrava algumas coisas dele na empresa que não era o que eu chamo de superpower dele. Então, quando a gente começou realmente a se entender como indivíduos e como a gente agrega valor juntos, e aí a empresa decolou muito mais. Então, no teu processo de entender a engrenagem, você conseguiu identificar o que ele tinha de melhor. Exato. Versus esse teu espírito empreendedor, uma expectativa que você tinha dele. Exato. Lembra aquela história do abacaxi que eu já te contei, do meu pai? Lembra, você lembra? Lembra. Ele ficava esperando ele cortar o abacaxi e ele falava assim, mas por que eu tenho que cortar o abacaxi? Sim. Se não era a dele? Então, assim, entender o que cada um realmente pode trazer para a mesa, sabe? Entender isso, assim, o que realmente ele pode trazer na mesa como empreendedor e o que eu posso trazer, o que está faltando vamos contratar ou vamos trazer outras pessoas aí para fill esse gap, né? E realmente ter consciência disso. Agora me tira uma dúvida. A gente pode estar falando para mulheres, esposas, que não têm esse desejo de empreender. Mas se ela é casada com um empreendedor, a probabilidade dela ser parte, né? Eu acho difícil ela não ser parte da vida empreendedora. O que você falaria para essa mulher que não... Porque você é proativa no empreendedorismo, você opera os negócios também. Sim. O que você falaria para essa mulher que o marido é empreendedor e ela está ali e ela ainda não se abriu para entender a engrenagem para esse casal, que ela fica ali meio que não proativamente nos negócios? Eu acho que primeiro tem que se abrir. Eu acho que a vida de um empreendedor e a vida pessoal andam juntas. Eu não acredito assim, nós somos um trabalhando, um dentro de casa, Eu acho que a vida é muito interligada. Perfeito. Sabe? Então, eu acho que a mulher, assim, tem que se interessar um pouco pelo trabalho, o business que o marido tem, entender um pouco do mercado, entender a diferença da personalidade dela com a personalidade do marido, porque a casa é uma parte também. Eu trato hoje minha casa meio como uma extensão da minha empresa. Ela tem que funcionar ali também, né? A roupa tem que estar lavada, a comida tem que estar feita, a casa tem que estar limpa. Então, ela é uma parte da nossa empresa, no geral,
ideal para ter um bom convívio familiar, a vida tá em ordem, entendeu? Sim. Porque eu acho que a vida anda junto, é tudo interligado, acho que não tem assim a caixinha, você virou a chave e saiu de uma para outra, assim, sabe? Entendi. Eu não acredito muito nisso, acho que minha vida é muito interligada, assim. Eu lembro até épocas, assim, a gente tá em algum projeto, pegou as crianças da escola, vamos junto ali ver o projeto, você traz as crianças junto também, entendeu? Entendo que tem horas que a gente tem que viajar em família, tem que ter, né, os descansos, ou virou a chave, entrou em casa, vamos jantar juntos, não tem que ficar falando de negócios, né? Eu entendo, a gente você faz. consegue colocar isso em prática, por exemplo, você não trazer o trabalho para dentro do dia a dia do casal, você não trazer o trabalho, o estresse do trabalho em você como mãe, em você como esposa. Gui, se eu falasse que eu consigo 100%, eu estaria mentindo. Não é verdade. Eu consigo 80% do tempo. Então já vale a pena. Já, mas antes era 50-50. Isso gerava um estresse danado. Não era legal. Sabe? Então é um processo evolutivo que as coisas vão amadurecendo, você consegue dividir e transitar melhor nisso. Interessante, Nisso. interessante. Mas geralmente você está num projeto, numa fase de um projeto novo, demanda mais da gente. Então você vê que você está mais ou, né, agitado com aquilo, ou você fica pensando, você está com aqueles momentos de criação, você está com mais aquilo na cabeça. Sim. Entrou um pouco mais no seu schedule, você consegue sair desse, né, dessa fase. Sim, e prova disso que a vida é interligada. A gente está aqui na minha casa, estamos fazendo um bate-papo na minha sala e a gente deixa as crianças serem felizes enquanto a gente está fazendo o nosso podcast, o nosso bate-papo. Você está vendo as criancinhas lá atrás curtindo a vida. E vida real. E é para isso que a gente empreende, né? Para a gente poder ter liberdade para muita coisa, inclusive passatempo de qualidade com os nossos filhos. Antes da gente ir para o próximo assunto, deixa uma mensagem ou tenta sumarizar numa frase, num parágrafo, para o casal que quer empreender. O que você falaria para o casal que quer empreender? O que eu falaria para um casal que quer empreender? Vão se conhecer. Realmente, se conhecem quais são os seus superpowers, o que você realmente faz bem. E aí, como que vocês conseguem unir forças no que cada um faz bem. Entendeu? No meu caso, o Carlos é médico na medicina, eu sou a cabeça no business. Como que a gente juntou essas duas fortalezas, né? Então, eu acho que a gente tem que se conhecer. Se conhecer. Maravilha, muito bom. Para você que está curtindo o nosso bate-papo aqui, estamos falando sobre vida empreendedora como casal e fé. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com seus amigos, seus familiares. Mas vamos voltar aqui para Aline Zamora, esposa do Dr. Carlos Zamora, Dr. Z. Aline, me fala sobre... Real estate é um tópico que a gente conversa bastante. Real estate. Investir em imóveis. Eu tive uma pergunta, cara, que eu fiz para os meus mentores, atores na minha vida artística. E eu cresci sem educação financeira. E eu via que eu estava ganhando muito dinheiro como ator, mas eu, como um bom filho e generoso que aprendi a ser com a minha mãe, com o estilo de vida que a gente tinha, eu ganhava e eu ajudava muito todo mundo. Então eu não balanceei a distribuição e aí, como consequência, levei mais tempo do que eu gostaria para investir. Mas o meu primeiro investimento foi quando a gente fez uma aquisição de uma mentoria do Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que ensinava a gente a investir em imóveis nos Estados Unidos de forma profissional. Para mim, ali foi um divisor de águas, porque eu via outros atores, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, que tinham dificuldade de lidar com a educação financeira. E dali para frente, a gente foi muito feliz com investimentos em imóveis residenciais. Você também ama investir em imóveis. Você tem bastante experiência em investimentos em imóveis. Explica pra gente, primeiro, a tua mentalidade investidora e, por consequência, essa mentalidade investidora em investimentos em imóveis. O que o real estate traz para mim, né, Gui? Traz o security, o safety place, sabe? Por que você acha safety? Porque eu acho que se toda mulher tivesse um rental na vida, uma propriedade de aluguel, mudaria a vida daquela mulher. Então isso que eu pensava. Em qual aspecto? Porque se você tem um aluguel que você recebe,
por mês na sua vida. Então, se você recebe um aluguel de $3.000, digamos que você poderia viver num quarto e sala de 1.200, você consegue, você não começa do zero. Exatamente. Entendi. E eu nunca gosto muito de você estar no survive mood, sabe? Assim, você tem que fazer porque você tem que pagar a conta amanhã, aí a cabeça não pensa direito, você não toma as melhores atitudes quando você está no survival mood. Então, eu nunca acho bom um indivíduo estar nesse estágio. E o security, você saber que está entrando ali aquele aluguel, 1, 2 unidades, te dá uma sensação, tá, deixa eu pensar aqui, perdi o meu emprego, deixa eu pensar num próximo emprego mais tranquilo aqui. Você não tem que pegar qualquer coisa que aparece na sua frente, sabe? Então, isso que passava pela minha cabeça. E eu também não tive educação financeira como você, sabe? Também não tive esse privilégio na vida. Também comecei a ler livros e mentorias para entender aonde investir. E o real estate era uma coisa que para mim era palpável. Como eu não entendia muito de bolsas de valores e ações, aquele negócio dos números, não era muito o que eu conseguia entender. Eu conseguia entender aquele negócio de ver a propriedade ali do real estate, sentir. Falei assim, eu consigo fazer esse negócio aqui ficar bonito, receber aluguel, se der alguma coisa errada eu consigo contratar alguém aqui para arrumar, né, quebrou uma torneira ou o que for, eu achava que aquilo lá para mim era mais realístico. Perfeito. Mais realístico. Realmente, assim, né, afortunadamente compramos muita coisa, vendemos e temos um portfólio interessante de real estate, se eu posso dizer dessa maneira, e para mim é um place que eu me sinto safe. Eu me sinto segura ali, entendeu? Entendi. Então é isso. E com o tempo fomos desenvolvendo, né, técnicas de analisar, de como comprar, de como vender, hora de comprar, hora de vender, que é realmente parte da jornada, né? Interessante. Então você desenvolveu essa tua jornada com real estate, você gosta, continua gostando de investir em real estate. E se você tivesse hoje para quem está querendo, por exemplo, começar em real estate no mercado atual, né? Porque mudou muito, eu acho que Mudou. Talvez na época que você começou a investir, eu também, os juros eram bem mais atraentes, né? Então na época que você começou a investir em real estate, eu também, os juros eram bem menores, né? Eram bem mais atraentes. E se a pessoa está querendo começar a investir em real estate hoje, eu teria uma tendência a dizer para ela esperar, ou ela investir, dependendo da oportunidade, cash, se ela tiver, ou fazer um bom negócio na compra. O negócio sempre é na compra, né, Gui? Sim. Sempre na compra, não é na venda. Perfeito. Geralmente o que você faz, porque a venda é um gamble. Pode vender bem, o mercado pode estar num bom momento para venda, pode não estar num bom momento para venda. De forma que se você comprou bem, sempre você está seguro. Não depende do mercado. Exatamente. O real estate é muito cíclico. E tem para todos. Então tem gente que, como vocês, falou assim, eu gostava muito do residencial, tem pessoas que gostam mais do comercial, tem pessoas que fazem, como a gente fez, alguns medical offices, né, para healthcare. Depende muito do seu flavor, do que você se sente seguro para fazer, mas o que eu diria, vai estudar antes. Vai estudar antes, vai se informar. Sabe? Para a pessoa que hoje quer começar a estudar a partir deste momento. O que você falaria? Eu acho assim faz algum livro, alguma indicação, algum curso, algum nome? Olha, se você quiser, nos Estados Unidos, o que me ajudou muito quando eu comecei foi o Bigger Pocket. Lembra daquele blog que tem informação, você consegue calcular o retorno que dá e tudo isso, né? Então depois o que mudou muito pra gente é estudar taxes. Como você sabe que essa foi a grande diferença pra gente. Planejamento tributário em real estate. Então, primeiro vai estudar isso e aí você começa a fazer porque o real estate é long term gain. Ou seja, você não consegue resultados duradouros do dia para noite. Como em nada na vida. Quero ser ator, quero ser famoso, quero ser isso, quero ser o melhor médico. Quer dizer, famoso não está nem em questão, né? A gente estava conversando aqui. Nem todo mundo quer ser famoso, mas nem todo mundo quer pagar o preço para ser ator, né? Mas todo jogo de longa duração, de consistência, de visão de futuro, ele exige um crescimento onde ninguém vê, que é o crescimento para baixo, que é o crescimento da raiz, que é o crescimento que fortalece, né? Então, excelente dica. Então, tudo que você vai fazer na vida, estude. Quer investir em imóveis? Estude. Se aproprie.
amplie sua base de conhecimento. Muito bom, amiga. Muito obrigado. Ou procurar um mentor também, né? Eu acho o que mentor... isso é muito interessante, né? E economiza muito tempo, né? Sim, exato. Se você tem condições, porque hoje se fala tanto sobre mentoria, e o mentor, na minha visão, ele tem que ter o que você gosta. Ele tem que ser aquela pessoa que alcançou aquilo que você gostaria de alcançar. Aí sim você consegue, entre aspas, comprar tempo. E aí sim tem um valor, um investimento que deve ser alocado para esse tempo que você, entre aspas, está comprando, né? Faz sentido sim ter um mentor. Mas a forma mais prática e cost effective, né? Melhor relação custo-benefício de começar a estudar investimentos em imóveis, você tem livros, tem muita coisa na internet hoje que você não precisaria desembolsar inicialmente, mas sobretudo colocar o teu capital mental e criativo dentro dessa possibilidade. Muito obrigado, amiga. Agora a gente vai mudar para um outro assunto. Para você que tem confusão sobre fé versus religião, a minha amiga, ela tá assim, fritando na fé. Ela e o marido dela. Assunto interessante esse. Fritando na fé. Amiga, vamos falar de fé, cara. A gente acredita, né, em Jesus, a gente professa essa fé que a gente aprende amor, a gente aprende generosidade, a gente aprende a olhar para o próximo com compaixão, né? E a fé simples, né? Fala pra gente aqui como é que é essa jornada para você de fé. A pergunta é, como você aplica a fé todo dia na tua vida? Uau! Gui, essas últimas semanas, assim, o que eu falo para minhas filhas, eu tô na fase que eu não como nenhum pedaço de pizza sem pedir para Deus. Sabe como é? Dá pra comer? Falei que ela tava fritando? Ai, pra mim, assim, não existe vida sem Deus, sabe? Eu conheci Jesus tem uns 14 anos, mais ou menos. E aí, então, dentro de uma igreja que tinha mais religiosidade. Sim. E a evolução da minha jornada foi mais para a espiritualidade ao invés da religiosidade. Então, para mim, essa foi a grande chave, a grande mudança na minha vida. Praticar uma vida espiritual versus uma vida vivenciando esse conjunto de regras. Exatamente. Então, como a gente acabou de falar de outros tópicos na vida, é uma jornada, né? Você não começou e tá desse jeito. O negócio é você começar e permanecer na jornada. Permanecer. Então, porque eu costumo dizer assim para as pessoas, né, próximas, eu falo assim, Gui, ou a gente tá crescendo ou a gente tá morrendo. Um dos dois, entendeu? Então, eu acho que esse negócio de fé é igual. Ou você tá crescendo na sua fé, ou você tá morrendo na sua fé. Total sentido. Não tem meio termo ali, entendeu? Então, eu acho que com tudo, ou uma amizade tá crescendo, ela tá lá, né, estagnada, assim, com a gente mesmo. A gente se conheceu, sei lá, uns 5 anos atrás, começou de um jeito a amizade, aí você vai conhecendo mais, então você vê que o relacionamento vai ficando melhor, né? Assim, então, acho que é com tudo, é assim, entendeu? Então, hoje, pra mim, tipo, Deus faz parte totalmente da minha vida, sabe? Você tem uma disciplina de colocar a tua fé em prática, assim como uma rotina de colocar a tua fé em prática? Tenho. O que você acha fundamental para quem está ouvindo a gente? Às vezes a pessoa fala assim, caramba, eu também acredito em Jesus, eu também acredito dessa forma, mas eu não tenho uma rotina. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Tá lá. Sabe, ainda hoje em dia, se você quiser, upload a sua Bíblia no ChatGPT e começa a perguntar para o seu ChatGPT ali o que está naquela Bíblia, exatamente aonde está. Sabe, use a tecnologia para cut corners, né? Mas assim, leiam a Bíblia. Ou seja, vai para as escrituras, lá no livro da inteligência, da sabedoria, da vida, você vai aprender a desenvolver sua vida espiritual, colocando em prática uma fé inteligente, uma fé simples, uma fé que traz possibilidades para você. Estamos aproveitando este momento de uma forma muito espontânea para você que tem interesse e quer aprender a começar a investir em imóveis com a mentalidade investidora. Você tem o desejo de evoluir a sua educação financeira, você quer ter liberdade financeira, você quer ter liberdade geográfica, você quer ter liberdade de tempo com as pessoas que vocês amam. Então a gente quer fazer um convite. Eu e a Aline queremos fazer um convite para você.
Se você já empreende no Brasil, Portugal, quer vir aqui para os Estados Unidos, investir em imóveis, eu vou deixar um link para você que está interessado. Você vai passar por uma aplicação para ver se está no momento certo para você e para a gente caminhar junto com você nessa jornada, nesse programa de acompanhamento que a gente tem, nessa mentoria que a gente tem para você que quer investir em imóveis nos Estados Unidos. Nada melhor do que uns rentals em dólar, né? Opa! Dolarizar um pouquinho sempre é bem-vindo, né? Já pensou? Moeda forte. Quanto está hoje o real por dólar? 5 6? 5? 5 e pouquinho, não, 5 e pouquinho não, uns 5,8, né? 5,7. 5,7. Você viu que isso cai ainda no tema da segurança que eu te falei? Ainda você tem um aluguel numa moeda forte. Eu nunca vou deixar de ser brasileira, né, Gui? Não. Então, às vezes, eu pensava assim, e se eu voltar pro Brasil com aqueles 1.300, 1.500 dólares que seja de um aluguel baratinho aqui, de uma já casa... Garante o Brasil. Já garante o Brasil, entendeu? Você Sim. entende onde vem esse negócio de se sentir seguro? Sim. Entendeu? Entendo. Então era isso. Aí você alavanca dinheiro a 5% aqui nos Estados Unidos. Sim. Not too bad. Not too bad. Entendeu? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, amigo. Você sabe que eu sou apaixonada por real estate. Eu poderia ficar falando um tempão, mas Vamos falar mais sobre de real estate. empreendedorismo, mas tá bom. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo aqui com a minha amiga Aline Zamora, esposa do Dr. Carlos Zamora. Para você que curtiu esse bate-papo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com seus familiares e amigos e até a próxima. Beijos! Obrigada.